Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Para quem não me conhece, eu sou o professor Wallace, sou professor aqui na EMF Elizabeth de Paulo Norato e essa aula é destinada aos alunos do sexto ano do ensino fundamental. Nós já conversamos nas aulas anteriores um pouquinho sobre o livro O Homem que Calculava. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 16 desse livro, que conta a história do jogo de xadrez. E pasme, o jogo de xadrez também, na sua história, está relacionado à potenciação. Vamos contar um pouquinho mais do livro O Homem que Calculava. Sabe que história que eu vou contar hoje para vocês? A do jogo de xadrez. Muito bem, vou contar a história do jogo de xadrez. Essa história aconteceu muito tempo atrás na Índia, numa província chamada Taligna. Havia lá um rei chamado Yadava. Em uma certa situação, um príncipe, lá de Kalyan, afrontou esse rei para uma batalha. E o rei preparou toda a sua tropa para guerrear, inclusive o seu filho. E durante essa batalha, o filho do rei conseguiu vencer a batalha, porém ele morreu. O rei ganhou a guerra, porém perdeu o filho. E ele lamentou muito a morte do seu filho, chorou muito a morte dele. Enterrou o filho, mas permaneceu de luto, muito triste, porque o filho dele tinha morrido. E todas as pessoas que tentavam alegrar ele eram mal sucedidas, e não chamavam os sacerdotes para tentar alegrar, mas não conseguia resolver e consolar o rei. O rei por várias vezes ficou sem comer, sem se alimentar, E uma determinada situação, um jovem chamado Laur César foi à presença do rei. O sacerdote, questionou o que você quer fazer aqui, e ele falou: quero dar um presente para o rei. E esse presente nada mais era do que o jogo de xadrez. E esse jovem ensinou o rei a jogar, segura o rei aqui para mim, fazendo um favor, muito obrigado, a jogar o jogo de xadrez, ensinou todos os movimentos de todas as peças, talvez você já saiba, Se você não souber, existe um vídeo de outras aulas aí de outros professores que ensinaram a jogar. Ensinou também os sacerdotes, as pessoas que viviam ao lado do rei. Por isso que até os dias de hoje são as pessoas nobres que têm acesso ao jogo de xadrez. O rei ficou muito contente com o jogo, porque a partir desse jogo ele conseguiu se distrair e esquecer do filho dele, que havia morrido. E ele chamou o jovem, Laú César, e falou: pede o que você quiser. O que você quiser pedir, eu ofereço para você. Posso te oferecer uma bela jovem para você namorar, posso oferecer uma boa região da Índia para você morar. O que você quiser, eu posso conceder para você. Sabe o que o jovem pediu? O jovem falou para o rei: não, rei, isso é um presente. Quando a gente dá um presente para alguém, a gente não espera nada em troca, só a alegria da pessoa. E só do rei ter ficado alegre, esquecido da morte do filho dele, Laú César já estava feliz, E aí o rei bateu na mesa e falou: não, pode pedir, é uma ordem. Eu juro que eu dou o que você pedir. O jovem pensou bem e falou assim: tá bom, meu pedido ele é muito simples. Eu vou pedir para Vossa Majestade, para a primeira casa do tabuleiro do jogo de xadrez, são 64 casas, isso é importante vocês saberem, eu vou querer 1 grão de trigo. Na próxima casa, eu vou querer o dobro dessa. E na terceira casa, o dobro da segunda. Na quarta casa do jogo de xadrez, eu vou querer o dobro da terceira. E assim sucessivamente. Sempre a próxima casa, eu quero o dobro de quantidades de trigo do que a anterior. Lembrando que são 64 casas. O rei falou: mas é só isso que você quer, tolinho, pedir? Você podia pedir tantas coisas. E o rei chama a cúpula, Chama lá os intelectuais do seu reino, segura ele para mim. E pensaram junto e perceberam que esse pedido não era algo tão simples. Sabe por quê? Bom, eu vou explicar para vocês por que essa recompensa não era tão simples assim. Então, olha aí na tela de vocês aqui ao lado, nós temos um tabuleiro do jogo de xadrez,
com as 64 casas, ok? Então vamos ordenar essa casa do seguinte modo. Vamos chamar então aqui de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e assim sucessivamente até obtermos a 64ª casa, ok? Beleza. Observa isso, olha isso com amor e carinho, memoriza aí o tabuleiro agora nessa ordem. Agora eu trago para vocês uma tabela também aqui ao lado, né? E aí nessa tabela eu tenho na primeira linha a posição da casa e na segunda linha eu vou colocar a quantidade de grão. Então observa o seguinte, qual que era o pedido aí do nosso jovem, né? O inventor aí do jogo de xadrez. Que na primeira casa ele ia começar com com um grão, né? Aí do trigo. Na segunda casa ele queria o dobro do número de grãos. Na terceira ele queria o dobro da segunda. Na quarta ele queria o dobro da terceira. Na quinta ele ia querer o dobro da quarta e assim sucessivamente até chegar na 64ª casa. Beleza? Então observa o seguinte, se na primeira casa eu coloco o número 1, na segunda eu coloco 2, porque 2 vezes 1, né? O dobro sempre a gente multiplica por 2, tá bom? Então 2 vezes 1 é 2. Na terceira casa seria 4, porque o dobro de 2, né? A gente multiplica por 2, é 4. Na próxima, na quarta, é 8. Na próxima, na quinta, é 16. Na sexta casa, 32 grãos. Na sétima, 64. Na oitava, 128. Observe que o número já foi aumentando. E na 64ª casa? Existe uma expressão matemática para calcular quantos grãos eu vou colocar na 64ª casa. Lembrando que ele não quer uma quantidade só da 64ª casa em grãos. Ele quer a soma de todos esses grãos, tá? Lembrando que ele vai querer a quantidade da primeira casa, mais a quantidade da segunda casa do jogo de xadrez e assim sucessivamente, tá? Observa o seguinte, o número 1 nada mais é do que o 2 elevado a 0. Lembra que todo número elevado a 0 é igual a 1? Se você não lembra, no meu canal existe um vídeo que eu explico isso melhor, tá bom? Por que todo número elevado a 0 é igual a 1? Lembrando que esse número aí, a base não pode ser o número 0, tá? Só expoente. Beleza, pode ser um número negativo, uma fração, tá? Qualquer número elevado a 0, desde que aquela base não seja 0, a resposta é 1. Beleza? O número 2 é 2 elevado a 1. O número 4 é 2 elevado ao quadrado, expoente 2 é chamado de quadrado. Na quarta casa, que eu tenho aí 8 grãos, eu posso representar como 2 elevado à terceira potência, que nada mais é do que 2 elevado ao cubo. O expoente 3 recebe o nome de cubo. Na quinta casa, 2 elevado à quarta. Na sexta casa, 2 elevado à quinta. Na sétima casa, 2 elevado à sexta. E quanto que dá na oitava casa? Se você observou, o que acontece? O número da casa é o expoente menos 1. Então, se eu estou lá na quinta casa, 5 menos 1, 4. Então, eu tenho 2 elevado à quarta. Se eu estou lá na sétima casa, 7 menos 1, 6. Então, é 2 elevado à sexta. Na oitava casa do jogo de xadrez, nada mais é, então, do que 2 elevado à sétima. E isso significa o quê? Que na 64ª casa, a quantidade de grãos, né, de trigo, nada mais é do que 2 elevado a 63. Por quê? É 2 elevado a 64 menos 1. Ok? 2 elevado a 63. Professor, como que eu vou calcular 2 elevado à 63ª potência? Na mão é um pouquinho difícil. Para isso, a gente vai utilizar a calculadora, tá? Se você não tem uma calculadora aí em mãos, no celular, não fique calmo. Você pode usar a calculadora do computador também. E eu vou mostrar como você vai fazer isso. Como calcular 2 elevado a 64 menos 1. Eu sei que seria 2 elevado a 63, mas eu quero mostrar passo a passo como eu faço isso na calculadora do Windows, ok? E em outras situações é só se adequar ao que vou mostrar neste momento. Bom, existem duas opções para você abrir a calculadora. Ou você clica nesse botão, né, que seria o botão iniciar, né, no Windows nas versões anteriores, e localiza essa lupa.
outra situação, ainda na tela inicial do computador, você vir nessa lateral, você encontra, em algumas situações, a lupinha aqui de pesquisar. Vai em pesquisar, digita calculadora. Existem duas versões aqui diferentes. Eu vou na versão mais tradicional, calculadora, que é a calculadora que já vem instalada no seu Windows. Bom, observe o seguinte. Pode acontecer de você abrir a calculadora do Windows no modo padrão, que ela vai oferecer os números e as operações básicas, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação, ok? E aí o 1 dividido por algum número. Bom, para a nossa aula, neste momento, temos que colocar no modo científico. Então, duas opções. Você vai em exibir, científica, ou no teclado aí do seu computador, tecla Alt e 2 ao mesmo tempo, ok? Ele abre essa janela aqui com um pouco mais de opções, ok? Beleza. Nossa base é o número 2, então a gente vai apertar no número 2. O símbolo de elevado é x, y, ok? Existe o x ao quadrado e x ao cubo. Quando eu quero elevar outros números diferentes, eu utilizo xy. Então, aperto em xy. Como eu tenho uma subtração no expoente, eu tenho que abrir o parênteses. Então, abro o parênteses, 64 menos 1, fecho parênteses. Ah, professor, mas eu posso fazer 2 elevado a 63 direto? Pode, mas eu quero mostrar que em outras situações, quando você estiver subtraindo, somando, o próprio expoente, você vai ter que colocar dentro do parênteses. Por isso que eu utilizei agora dentro do parênteses, tá bom? Então, 2 elevado a 63 é esse número gigantesco aqui. Já já a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Poderia fazer também aqui, como eu falei, né? Vou limpar a calculadora. Limpei a calculadora, 2 elevado a 63. E aí você observa que é o mesmo número, ok? Continuando agora o nosso raciocínio, né? Ele não quer essa quantidade de grão de trigos, só da 64ª casa, ele quer a soma. Então, presta atenção agora, né? Eu trouxe a tabela de novo, só vou mudar a última linha. Então, a primeira linha ainda continua sendo a posição da casa, né? A segunda linha, quantidade de grãos de trigo. E a terceira linha seria essa soma, né? Primeira casa mais a segunda. Na primeira casa eu tenho um grão só, né? Se eu for considerar a primeira casa mais a segunda, eu vou ter então 1 mais 2, que é 3. Se eu for considerar a quantidade de grãos já obtido, que era 3, mais a quantidade de grãos para a terceira casa, 3 mais 4, 7. Agora observe o seguinte, quantidade de grãos já adquirido mais a quantidade da quarta casa seria 7 mais 8, que é 15. Ok? Tenho 15. Somo com a quantidade de grãos da quinta casa. 15 mais 16. Tenho 31. 31 agora mais 32, que é a quantidade de grãos que eu tenho na sexta casa. 63 grãos. 63 mais 64, 127. 127 mais 128, ok? 255. Tá mais difícil de observar como essa sequência funciona, né? Então eu vou revelar o segredo para vocês. Pega papel e caneta, se você já não está anotando, comece a anotar, porque essa informação é extremamente importante. Não pisque, ok? Repara o seguinte, lembra que a gente tinha uma potência, agora a gente também tem uma potência e é subtraído o número 1. Então, por exemplo, na primeira casa, eu posso dizer que eu teria 2 elevado à primeira potência, que é 2, menos o número 1. Na segunda casa, eu tenho 2 elevado ao quadrado, né? Número 4, menos 1, que é 3. Na terceira casa, eu tenho 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. O mesmo acontece com a quarta casa. 2 elevado à quarta, menos 1. Se você tem dúvida, faça isso aí no papel para você conferir. Beleza? É um desafio que eu estou lançando para você. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 2, que é 16.
16 menos 1, 15. Beleza? Na quinta casa eu tenho 2 elevado à quinta menos 1. 2 elevado à sexta menos 1. 2 elevado à sétima menos 1. Observa o seguinte aí no vídeo aqui ao lado. Que esse expoente é exatamente o número da casa. Então, eu tenho uma expressão matemática que seria 2 elevado à posição daquela casa no jogo de xadrez menos o número 1. Então, quando eu for falar do 2 oitavas, seria 2 da oitava casa do jogo de xadrez, a quantidade de grãos seria 2 elevado à oitava menos 1. Dúvida, faz isso no caderno. E quando eu falo, então, da 64ª casa, eu quero somar, então, tudo, até chegar na 64ª casa do jogo de xadrez. Vou usar a calculadora, mas eu preciso entender qual é a fórmula. Então, seria o número 2 elevado a 64, que é a última casa aí, né? São 64 casas no jogo de xadrez, sendo 32 claras e 32 casas escuras, né? Geralmente branco e preto que a gente trabalha, mas existem tabuleiros mais modernos e tal. Seria 2 elevado a 64, porque 64 é a quantidade total de casas nesse tabuleiro, menos 1. Criei uma fórmula e uma expressão matemática para calcular essa soma de grãos de trigo. Vamos resolver isso na calculadora? Bom, e nessa situação agora, eu tenho 2 elevado a 64 e o resultado dessa potência eu subtraio 1. Observa que eu não fechei minha calculadora. Se eu fechei, vai seguir os passos anteriores aí, vai lá na lupinha, pesquisar, digita a calculadora e abre a calculadora. Ainda está a resposta na tela, aperto esse botão C para limpar a minha calculadora e o procedimento é bem parecido. Então, primeiro eu faço a potência agora, 2 elevado a 64. Ok? Clico em igual, desse resultado eu subtraio o número 1. Ok? Ou se não, eu posso fazer 2 elevado a 64, ele vai fazer primeira potência, menos 1. Esse é o resultado. Eu prometi para vocês que ia explicar a respeito desse número e aqui estou. Como que a gente lê esse número? Eu vou explicar essa leitura não da esquerda para a direita, que é a forma correta da gente ler, mas eu vou fazer da direita para a esquerda, ok? Indo de classe em classe. Então, você lembra aqui que os 3 primeiros algarismos seriam unidade, dezena e centena simples. Eu não falo 615 unidades simples, né? Ou 6, eu falo 6 centenas, 10 dezenas, 5 unidades. E leio ele como 615, ok? Na sequência aí, logo à esquerda, nós temos a classe dos milhares, lembra? Então, eu leio esse número que está na tela de vocês como 551 mil, beleza? Então, até então, 551.615. À esquerda, eu tenho a classe dos milhões, né? Então, eu tenho 709.551.615. À esquerda, novamente, eu tenho a classe dos bilhões, né? 73.709.551.615. Ainda à esquerda, temos a classe dos trilhões. 744 trilhões, 73 bilhões, 709.551.615. Agora, a classe dos quatrilhões. 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709.551.615. E para finalizar, qual é o nome? Qual é o nome? Cuidado que existe uma pegadinha agora. É quintilhões, tá? Não tem esse R entre o T e o I. Beleza? Quintilhões. Eu tenho 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615. Essa é a quantidade de grãos de trigo que Lanur César pediu em troca do presente. E se o rei concedesse
toda essa quantidade de grãos de trigo para esse jovem, na verdade, eles iam ser escravos de Lanur César até a 4ª geração. E o jovem virou para o rei e falou: eu não quero nenhum grão de trigo. Todos se espantaram. O que eu quis mostrar para o senhor, rei, que quando a gente jura, a gente torna escravo do nosso juramento. Por isso, até os dias de hoje, os nobres dizem que é pecado jurar. Pronto? Terminou. Acabou agora, vamos jogar? Vamos jogar? Vai virar aqui.